Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e estamos vindo aqui hoje a pedidos. Eu prometi, estou iniciando o pagamento da minha promessa. Estamos de volta com o Chiquito in Action e dessa vez a gente vai falar de um avião que é o favorito de muita gente. Tô com medo de falar uns negócios aqui e desagradar uma galera. A gente vai falar dele, Focke-Wulf 190. Essa é a primeira parte do Chiquito in Action, falando do Focke-Wulf 190. E esse vídeo dá muito trabalho de fazer, cara. Eu preciso ler 2 livros, fazer roteiro, roteirizar, revisar, manda para fulano, manda para ciclano. Então, por favor, deixa seu like aí, muito importante para eu saber, porque esse vídeo tem um plano de fazer a parte 2 e a parte 3 dele. Mas tem que ter seu like aqui para eu encarar essa trabalheira toda aqui. Pensa que é fácil, não. Vou soltar uma vinheta e vou começar a contar o nascimento do Focke-Wulf 190. Fica aí. Era setembro de 1941. E a Batalha da Inglaterra se desenrolava no Canal da Mancha. A Alemanha agredia diariamente o solo bretão, principalmente através da sua Luftwaffe, comandada por Hermann Göring. A batalha ia mal para a Alemanha, já que a RAF conseguia manter a sua supremacia aérea por lutar em casa, com seus aviões mais leves de combustível e seus pilotos mais descansados de viagens e patrulhas mais curtas do que as dos alemães, que levavam horas para alcançar o território inglês, voando em aviões entupidos de combustível suficiente para ir e para volta. Era uma questão de tempo para a Luftwaffe perder esta guerra, pelo fato dela estar muito dispendiosa para os cofres do Reich, resultando de uma destruição muito incipiente na Inglaterra, que somente aumentava a coragem e o desejo de vingança do povo inglês. E foi nesse cenário que foi visto pela primeira vez um avião que poderia mudar os rumos da guerra. Um avião elegante e rápido, que manobrava muito bem e tinha um altíssimo poder de fogo. Eram os primeiros FW-190 e eles assustaram bastante o pessoal da RAF, por serem aviões superiores a tudo que já tinha sido visto até então pelos dois lados. Os primeiros 190 eram rápidos, como os Bf-109, manobravam bem como os Spitfires e possuíam um armamento para obliterar qualquer blindagem aérea utilizada pelos aliados até então. Foi assim que o mundo conheceu o Focke-Wulf 190. Ele não foi capaz de virar o lado da guerra para a Alemanha, nem mesmo superar os desafios da Batalha da Inglaterra. Mas havia ficado bem claro para os aliados que o Bf-109 não estava mais sozinho nos céus da Alemanha. E vencer essa guerra aérea seria mais difícil a partir daquele momento. Mas para contarmos a história do nascimento da águia alemã, precisamos voltar para meados dos anos 30, quando a Alemanha usava o conflito civil na Espanha como uma oficina de ensaios para o que eles mesmos viriam a fazer na Europa dali em diante. A Luftwaffe, recém-criada, obtinha a supremacia aérea sobre o território espanhol, apoiando o general Francisco Franco, usando e abusando do seu recém-criado poderio aéreo. E o que mais chamava a atenção, sem dúvida, era o caça moderníssimo, o Bf-109. O Bf-109, criação de Willy Messerschmitt, só não reinava absoluto na Força Aérea Alemã devido aos atrasos na entrega de novas aeronaves. Em 1937, já havia uma ordem do comando da Luftwaffe para a substituição de todos os outros caças obsoletos pelo novo Bf-109. E essa troca dependeria somente da capacidade da BFV e a sua parceira Daimler-Benz em produzir aviões na quantidade necessária. Porém, esse plano continha lacunas. A BFV, que construía o Bf-109, era uma empresa que crescia muito à época e até conseguia produzir aviões respeitando as demandas da Luftwaffe. O mesmo não dava para ser dito da sua parceira gigante, a Daimler-Benz. Ela era quem produzia os novos motores 12 cilindros em V invertidos, refrigerados a água, o famoso DB601,
numa quantidade muito abaixo do esperado. Muitos dos atrasos se deram pela falta de fornecimento de motores. Havia um outro problema também com o Bf-109 desde o início da sua vida. Pilotos reclamavam sobre a falta de armamento que o avião possuía. Os aviões originalmente possuíam 2 metralhadoras posicionadas frontalmente no nariz do avião e um canhão que ficava posicionado no meio do bloco do motor. Mas esse canhão nunca funcionou da maneira adequada em nenhum momento da Segunda Guerra. As nações opositoras do Bf-109 perceberam rapidamente que bastavam poucos upgrades de blindagem nos aviões aliados para tornar o Bf-109 uma ameaça menos perigosa. Podemos colocar mais um ponto nessa história como um problema do Bf-109. E esse problema se chamava Erhard Milch. Milch era o oficial da Luftwaffe responsável por assinar os cheques das compras dos aviões. E ele tinha problemas pessoais com Willy Messerschmitt. Ele se sentia muito incomodado em assinar contratos muito grandes com a BFV. Essa rixa vinha desde os anos 20, quando Milch trabalhava para a Lufthansa e foi convencido a comprar aeronaves da fábrica bávara de aviões, da qual Messerschmitt era o engenheiro-chefe. Aviões esses que acabaram caindo com parte da diretoria da Lufthansa a bordo, o que foi um escândalo na época. Desde então, Milch nutriu uma antipatia muito forte pelo Willy Messerschmitt e ele depositou muita força para que a Luftwaffe iniciasse um projeto de um avião novo que, de certa forma, rivalizasse com os aviões da BFV. E no início de 1937, partindo da própria Luftwaffe, veio a ordem para a criação de um novo caça de supremacia aérea para operar lado a lado com o Bf-109. Essa decisão política contrariou muito dos técnicos da própria Luftwaffe, que achavam naquele momento desnecessário o desprendimento de energia para criar uma aeronave nova, enquanto que o Bf-109, que já existia, era eficiente e só precisava de ajustes. Mas não teve jeito, e a Luftwaffe começou a elaborar as especificações para o próximo avião que nasceria sem uma licitação, e sim através de uma ordem oficial direta. Curiosamente, os técnicos da Luftwaffe elaboraram um primeiro croquis da aeronave e nas especificações continham um motor DB601, o mesmo do Bf-109. Isso porque era um motor mais moderno e com a melhor relação peso-potência que a Alemanha tinha disponível até então. Mas isso contrariava toda a lógica. Afinal, um avião novo viria para suplantar as falhas do Bf-109. E justamente o motor DB601 era uma das falhas do Bf-109, não por ser um motor ruim, mas sim devido aos grandes atrasos que a Mercedes possuía ao entregar esses motores para a construção do Bf-109. Então, a ordem da Luftwaffe ficou bem clara. Era preciso criar o anti-Bf-109 e que o novo avião precisava seguir os seguintes aspectos. Primeiro, ele precisava ser eficiente tão quanto ou mais eficiente em termos de performance do que o rival, o Bf-109. Segundo, ele precisava ter um poder de fogo maior do que o do Bf-109 para suplantar as deficiências ofensivas do avião de Willy Messerschmitt. E o terceiro, numa ordem que não foi escrita, mas ficou muito clara, o avião não podia ter envolvimento nem de Willy Messerschmitt, nem da fábrica bávara de aviões, nem da Daimler-Benz. Para isso, a Luftwaffe já tinha um time escalado para a tarefa. O avião ficaria a cargo da empresa Focke-Wulf Flugzeugbaum, uma pequena empresa de aeronaves fundada na década de 20 na cidade de Bremen por Heinrich Focke e Georg Wolf, além de Dr. Werner Neumann. A Focke-Wulf, até então, era uma oficina de pequeno médio porte que produzia pequenos aviões esportivos, planadores e realizava os primeiros estudos em direção a aviões de asas rotativas, que resultariam nos primeiros helicópteros. Tema esse que era a verdadeira paixão de um dos fundadores da empresa, o Heinrich Focke. A Focke-Wulf foi escolhida pelo fato de já possuir contratos com a Luftwaffe, mas não só por isso. O principal motivo da escolha da empresa foi o fato desta incorporar à folha de pagamento uma estrela em ascensão. Desde 1931, quem dirigia o departamento de desenvolvimento da marca era um engenheiro aeronáutico
Kurt Waldemar Tank, que já havia sido contratado a peso de ouro e era tido como uma celebridade entre os criadores de aeronave. Um verdadeiro gênio. A Luftwaffe, principalmente na figura de Milch e seus aliados, sabiam que precisavam dessa imagem pública conhecida para que o projeto do novo avião ganhasse força na mídia e nas camadas políticas do partido. Aos olhos de Milch, era Kurt Tuck quem podia rivalizar com o já célebre Willy Messerschmitt. Curiosamente, Kurt Tuck, que encabeçou esse projeto, também queria se utilizar do motor DB601 da Mercedes. Na época, os motores em linha pareciam ser a resposta do futuro para as próximas gerações de aviões. O DB601 não era o motor mais forte da Alemanha, mas era o que continha a melhor relação peso-potência, algo que é muito importante para a aviação. Sem falar que os motores em linha geram nos aviões perfis muito mais elegantes e estreitos, que resultam em muito menos arrasto. Mas a Mercedes estava muito ocupada na época. Já não conseguia entregar os motores para o BF-109, então essa possibilidade foi descartada desde o começo. Outro fabricante consultado foi a Junker, que possuíam seus motores Junker-Jumo, também 12 cilindros em V, mas esses ainda careciam de um desenvolvimento maior e não possuíam a mesma eficiência do DB601. E não somente isso. Caso os motores Jumo fossem escolhidos, a Junker também não estava disponível, pois ela fabricava seus próprios aviões e possuía grandes contratos de fornecimento, tornando inviável a entrega de motores na quantidade que o novo projeto precisaria caso a iniciativa fosse para frente. Foi então que a Luftwaffe foi atrás de quem tivesse um motor disponível para a criação da sua nova aeronave. E foi nessa que entrou um personagem importante para a história de hoje. A Fábrica Bávara de Motores, ou, como conhecemos aqui no Brasil, a BMW. A BMW tem como data de fundação o ano de 1916, quando duas pequenas oficinas de motores se fundiram para a criação de uma fábrica e fornecer motores para a novidade do momento, os aviões. Desde a Primeira Guerra Mundial, ela mantinha contratos de fornecimento de motores com o governo alemão. Após a Primeira Guerra, houve o período de desmilitarização da Alemanha, onde ela foi proibida de montar aeronaves, mas a restrição não limitava a construção de motores. A BMW, ou BMW como conhecemos, fez fama na Alemanha, prestando manutenção e construindo peças para motores da marca americana Pratt & Whitney sob licença. A BMW detinha na Alemanha e em alguns lugares da Europa concessão para fazer manutenção nos motores americanos que voavam nas primeiras linhas comerciais da aviação. Nos anos 30, a BMW tinha conseguido com a empresa americana a licença para a fabricação da linha dos motores Hornet, muito populares na época, e que já equipavam aviões de sucesso, como o caso do Junker 52. Acumulando know-how na fabricação de motores Pratt & Whitney e Hornet, em paralelo com a empresa também alemã de motores, a Bramo, da qual ela se fundiria alguns anos depois, a BMW começou a construir sua própria versão do motor Hornet, dessa vez sem a licença da Pratt & Whitney. Nascia o motor BMW 132, que copiava tecnologias americanas, chegando a ter algumas peças idênticas com os motores Pratt & Whitney, mas sendo uma versão melhorada e mais eficiente. Esse motor pirata da BMW foi um enorme sucesso na Alemanha e em alguns outros lugares da Europa também, sendo esse um dos motores responsáveis pelo surgimento da aviação civil alemã nos anos 30. A BMW ganhou muita grana com essa jogada e muito poder político. Seus donos e fundadores, Karl Rapp e Gustav Otto, tinham muito trânsito político dentro do Reich e eram considerados amigos pessoais e financiadores do Führer. Nadando em dinheiro e prestígio, a BMW preparava seu próximo motor. Tratava-se do BMW 139. Esse motor havia sido elaborado após uma exigência da própria RLM alguns anos antes para ser usado em aviões maiores, e tinha como seu maior concorrente o Bramo 329. Ambos os motores, tanto o BMW quanto o Bramo, tinham fortes ligações mecânicas com os motores americanos, praticamente cópias piratas.
Segundo as especificações da BMW, as primeiras versões do 139 entregariam ostentosos 1.500 cavalos de potência, o que era aproximadamente 50% a mais do que os motores Daimler-Benz DB601 estavam entregando nos BF-109 até então. Com grana, prestígio e capacidade produtiva, ficou óbvio para a Luftwaffe que a BMW estaria envolvida na construção do novo avião que rivalizaria com o avião de Willy Messerschmitt. Mas o responsável pelo avião não estava satisfeito. Kurt Tank não gostava da ideia de usar motores da BMW. Isso porque parecia à época que o uso de motores radiais estava com seus dias contados. Os grandes engenheiros aeronáuticos estavam desenvolvendo suas novas máquinas utilizando motores com pistões em linha e refrigerados a água. Esses motores eram mais complexos e aparentemente geravam uma menor potência ou torque. Porém, eles eram bastante confiáveis. Além do formato em linha deles fazer o avião perder arrasto drasticamente. A matemática era simples. Um motor em linha, mesmo mais fraco que um motor radial, era mais eficiente porque gerava menos arrasto. Isso estava evidente não somente no BF-109, mas em outros grandes aviões de sua época, como é o caso do Spitfire e o francês De Voitine, e em outros grandes aviões que viriam mais para frente na guerra, como o P-51, o Mach 202 e, por que não, o próprio Focke-Wulf 190 da série D. Também havia outro ponto importante a ser debatido em relação ao uso de motores radiais. Um detalhe que era muito conhecido entre os engenheiros aeronáuticos da época. Havia uma limitação dos motores radiais que era a sua refrigeração, devido ao formato e à simplicidade dos blocos, que precisavam ser refrigerados a ar. Ou seja, parte do fluxo gerado pelas hélices precisava entrar dentro da nacelle do avião para refrigerar os seus blocos e camisas de pistão. Isso gerava não somente problemas de arrasto, mas também gerava os problemas de layout do avião, já que os motores radiais tinham que ficar sempre em posições consideradas tradicionais dentro da estrutura aeronáutica, sempre de frente do avião, com a cara no vento, e mesmo assim com ressalvas. Engenheiros da época estavam esbarrando num limite entre a relação de potência que um motor radial conseguia produzir e a quantidade de calor que ele gerava. Teoricamente, era possível fazer motores radiais com a potência e a quantidade de pistões que você quisesse. O problema estava em refrigerar esses motores durante o seu uso. Principalmente dos motores radiais com uma potência acima dos seus 1.000 cavalos, esses problemas já apareciam muito evidentes. E eles já aconteciam entre as aeronaves que utilizavam os motores BMW 132 e as que experimentavam o novo motor 139. A maior queixa sempre era o superaquecimento, quando o motor era muito exigido ou trabalhava em regimes muito longos. Kurt Tank já sabia antes mesmo de iniciar seus primeiros desenhos que o seu avião enfrentaria problemas de superaquecimento e que as soluções para sanar esses problemas poderiam comprometer o controle do avião ou sua performance. Para Kurt Tank, parecia muito claro que não fazia sentido nenhum você desenvolver um avião apto a ser o equipamento mais moderno da próxima década, mas se apoiando a uma tecnologia que já nos anos 30 parecia bastante desgastada e limitada. Mas não teve jeito. A Luftwaffe insistiu para que se utilizasse o motor BMW, mesmo porque não havia outro motor na Alemanha disponível que entregasse tanta potência com a possibilidade de produção em grande escala naquele momento. Gostaria de atentar a um detalhe curioso aqui, um spoiler para toda essa série de vídeos que eu vou fazer a respeito do 190. O superaquecimento e problemas com o motor BMW fizeram a história do Focke-Wulf. Vocês vão ver muito desses problemas aparecendo, e o mais curioso é que o engenheiro-chefe, o Kurt Tank, sabia que ele ia sofrer esses problemas com o avião antes do avião começar, antes dele criar o primeiro protótipo. Antes mesmo do avião existir, ele já sabia o que ia condenar o avião dele. Por isso, crianças, ouçam sempre o que os especialistas estão tentando dizer para vocês. No segundo semestre de 1937, já com todos os detalhes acertados, como quem fabricaria o avião, quem seria o engenheiro-chefe responsável e quem forneceria os motores, assim como os armamentos e outros detalhes,
Kurt Tank e seus companheiros de Focke-Wulf iniciaram o trabalho de projeto e elaboração da nova aeronave. O projeto ia bem, já com o financiamento da Luftwaffe e com promessas de compras desde o início. Era um contrato relativamente fácil, tanto para a Focke-Wulf quanto para a fábrica de motores da Baviera. Mas algo curioso aconteceu em 1938, o que deu ainda mais fôlego para o projeto do novo avião. Aconteceu que em 1938, em uma atualização do projeto, as novas versões do BF-109 encalharam nos hangares da fábrica. Isso porque a BFV, a fabricante do 109, simplesmente parou de receber motores da Mercedes. Isso porque a Mercedes promovia reformas em suas fábricas, o que acabou atrasando todo o cronograma para aquele ano. Durante todo o ano de 1938, pouquíssimas unidades de BF-109 foram entregues, e algumas ainda foram entregues com os motores antigos, os Junker-Jum. Para se isentar de culpa, Willy Messerschmitt mandou que sua fábrica montasse centenas de unidades de aviões sem os motores. Assim ele demonstraria para os seus contratantes que o problema não estava com ele e sua parte estava sendo feita. Quem estava atrasando era a Mercedes. No resumo da ópera, a Luftwaffe quase não recebeu novos aviões durante todo o ano de 1938, o que atrasou o programa de modernização de toda a sua aviação de caça, deixando bem claro que não poderia haver um monopólio sobre o fornecimento de aviões para a crescente expansão da futura maior força aérea do mundo. Especialistas apontam que esse atraso na Luftwaffe é um dos responsáveis pelo adiamento da campanha da Polônia, que poderia ter acontecido ainda em 1938, mas só foi acontecer em setembro de 1939. No evento que deu início à Segunda Guerra Mundial. Não que esse tenha sido o fator de atraso, mas foi um dos elementos que colaborou com o comando alemão para que ele se preparasse um pouco melhor para invadir a Polônia, sabendo que uma guerra entre a Polônia e a Alemanha geraria uma repercussão entre todos os aliados europeus. Não ter novos caças suficientes pesou para não provocar as outras forças aéreas que estavam mais bem preparadas e em quantidade e modernidade. Esse evento deu bastante fôlego e principalmente bastante grana a todas as empresas e pessoas que estavam envolvidas em projetos aeronáuticos que poderiam apoiar, complementar ou até mesmo suplantar o uso do BF-109 na Luftwaffe. E não tenha dúvida, os principais beneficiários dessa situação foram a Focke-Wulf juntamente com a BMW, que conseguiram recursos ilimitados para executar os seus novos projetos. Em maio de 1939, Kurt Tank apresentou seu protótipo. Ele já veio ao mundo com o nome FW-190V1 e consistia de um avião bastante curioso e muito moderno para sua época. Era um avião todo em metal, com exceção das superfícies de comando que eram feitas em lona, com a carenagem fechada num moderníssimo canopy em bolha, algo que não era comum para a época e que dava uma visibilidade total para o piloto dentro do cockpit. Sem falar do fato de ser extremamente aerodinâmico e harmonioso com as linhas do avião. Desde o primeiro protótipo, o canopy do FW-190 possuía um fechamento hermético para uma possível pressurização da cabine no futuro, algo que ainda não era utilizado nos aviões, a não ser em alguns experimentais, mas que viria a ser útil no futuro. O motor utilizado era o famigerado BMW 139, com todos os problemas inerentes que havia no motor radial. Kurt Tank tentou solucionar o problema fazendo um spinner frontal dutado e aerodinâmico. E o motor não girava um conjunto de hélices, sim dois. O externo, que gerava propulsão, e um interno dentro da nacelle, bem menor, que funcionava como um compressor, que sugaria o ar frontalmente do avião para refrigerar os 18 cilindros do motor BMW dispostos em duas fileiras de pistões. O armamento desse protótipo, que era algo que precisava ser melhorado em relação ao BF-109, consistia de 4 metralhadoras sincronizadas, sendo elas 2 metralhadoras MG-17 calibre 7.9 mm e outras 2 metralhadoras pesadas, as MGs 131 de calibre 13 mm, colocadas internamente dentro da asa,
que já conferia ao 190 desde o protótipo o dobro de armas do seu rival 109. A potência a mais que seu motor entregava em relação aos motores Mercedes possibilitou que Kurt Tank resolvesse outro problema do Bf-109. Os problemáticos trens de pouso. A Focke-Wulf não optou pelos leves e econômicos trens de pouso que abrem no centro do avião, como acontecia com o 109 e o Spitfire. Eles adotaram um sistema mais pesado e complexo de trens de pouso acionados eletricamente e que se apoiavam nas asas e abriam de dentro para fora, tornando a operação de pouso e decolagem muito mais segura do que nos outros aviões, se tornando uma tendência na engenharia aeronáutica dali em diante. Os protótipos também continham outra modernidade embutida dentro dele. O avião foi feito com um elaborado sistema de placas removíveis que permitia que os mecânicos tivessem rápido acesso a todos os sistemas críticos da aeronave, apenas removendo determinadas placas do avião. Isso deu um grande salto em termos de manutenção de campo nas aeronaves e se tornou também algo amplamente adotado por outras aeronaves dali em diante, incluindo o próprio Bf-109. Outra modernidade do 190 era o fato dele possuir uma biquília traseira retrátil, que diminuía o arrasto da traseira do avião e aumentava sua velocidade. Ele não foi o primeiro avião a possuir uma biquília retrátil, mas não era comum de ser visto isso até então. Com o primeiro protótipo pronto, o veterano piloto Hans Sander foi responsável por fazer os voos de teste em junho de 1939. Suas primeiras impressões foram muito boas, dando bastante ênfase à potência e aceleração do avião, fazendo com que ele fosse ligeiramente mais rápido do que seu rival Bf-109. Mas a principal característica não estava na velocidade final, e sim o quão rápido ele poderia chegar a esta velocidade. Sua aceleração, assim como sua taxa de subida, superaram as do Bf-109 naquele momento. Mas a característica que mais chamou a atenção de Hans Sander era a manobrabilidade do avião. Ele tinha comandos muito leves e bastante responsivos. O avião respondia bem aos comandos e podia fazer manobras bastante acentuadas para o que se tinha na época. O avião tinha boas características de stall e se dava bem com o torque roll do enorme motor de 1550 cavalos. O avião de fato era bastante promissor, mas possuía problemas que necessitavam de ajustes. Como era esperado, os motores apresentaram superaquecimento, o que não apenas diminuía a potência e a eficiência, mas que gerou o inconveniente que era aquecer demais a cabine do piloto. Um termômetro a bordo da cabine chegou a marcar a temperatura de 55 graus Celsius durante o voo, bastante desagradável para o piloto. Sem contar que parte dos gases expelidos pelo motor acabavam entrando dentro da cabine, dificultando a visão e a respiração de quem pilotava. Quando se obteve esses resultados com os primeiros protótipos, outros 3 protótipos estavam sendo montados da mesma maneira. Não havia mais como corrigir esses problemas que viriam a ser solucionados somente nos protótipos posteriores. Durante os testes, notou-se que o spinner dutado aerodinâmico não estava melhorando a performance do avião como se esperava, e estava gerando um custo muito grande de não conseguir refrigerar o motor devidamente, mesmo com o conjunto de hélices do compressor de ar embutido dentro da nacelle. Então, foi realizada uma modificação nos primeiros protótipos e eles passaram a ter uma frente mais aberta e menos aerodinâmica, muito próximo do projetado originalmente pela própria BMW. Com a frente nova, os problemas não foram resolvidos por completo e os motores ainda apresentavam algum superaquecimento. Mas mesmo assim, o spinner tradicional se apresentou mais eficiente e o avião acabou tendo uma melhora de performance, alcançando em testes a respeitável velocidade de 594 km por hora, considerado um recorde para a época em um avião que não era feito para quebras de recorde de velocidade. O avião estava melhor com o spinner tradicional e o maior fluxo de ar, e com a hélice interna de refrigeramento mais exposta na nacelle. Mas para entrar em produção, e principalmente em operação, era preciso melhorar a questão do superaquecimento. Nessa mesma época, a BMW absorvia as operações de sua rival no mundo dos motores radiais pirateados dos Estados Unidos,
A BMW e a Brahmo agora se tornavam uma única empresa. Dessa fusão e da junção de tudo que ambas haviam aprendido nos últimos anos, a BMW prometeu entregar um motor que ao mesmo tempo seria mais forte e com menores problemas de superaquecimento. Foi então que o Focke-Wulf 190 V5, ou seja, o quinto protótipo da série, foi o primeiro a receber aquele que seria o sinônimo do 190 e ao mesmo tempo seria a maldição do projeto. Entrava em cena o icônico motor BMW 801C, motor que, com as devidas modificações, acompanharia o FW190 por quase toda a sua vida. E seria esse o principal motivo do 190 nunca ter se tornado o principal equipamento de caça da Luftwaffe. Os motores vieram para solucionar o problema, mas chegaram trazendo problemas novos para a equipe dos protótipos. O motor, que entregava inicialmente 1.600 cavalos, pesava 160 kg a mais que o seu antecessor. Isso fez com que o centro de gravidade do avião fosse alterado. Para compensar o problema, o avião precisou ser remontado com o assento do piloto indo mais para trás na fuselagem. Para não atentar contra a visibilidade do piloto, esse teve que ser posicionado mais alto dentro da cabine, e o que deixou o protótipo V5 não tão confortável de pilotar quanto os seus antecessores. Essa modificação também gerou um espaço entre a cabine e o motor, espaço esse que acabou sendo aproveitado como um porão de armas, guardando assim as munições para as metralhadoras da nacelle. Os problemas de superaquecimento ainda estavam lá, só que aparentemente mais sob controle, o suficiente para que o avião pudesse entrar em serviço efetivo. Durante um voo de teste, ao pousar, o protótipo teve um acidente que o obrigou a voltar para um hangar de montagem. Isso possibilitou que os engenheiros tentassem mais uma modificação e deram ao protótipo V5 uma asa maior e mais larga nas pontas. Após todas as modificações, o FW190 V5 e seus predecessores já se assemelhavam muito ao avião que seria o primeiro avião de série. A Luftwaffe estava muito empolgada com os resultados, ao ponto de acelerar o programa do 190 e colocar os protótipos para testes reais de combate ainda no ano de 1939. Antes da virada do ano, todos os 12 protótipos em condições de voo foram efetivados em um esquadrão com a designação FW190A0 e mais 40 aeronaves foram encomendadas para fabricação. Durante os meses de 1940, quando o avião foi testado em condições reais de uso, ele foi ganhando outras modificações que se tornaram características do 190 para as próximas séries. Entre essas modificações estava uma nova hélice de compressão de ar dentro da nacelle, juntamente com um novo sistema de refrigeração de óleo que se encontrava em um anel que circulava na nacelle, contendo 55 litros de óleo lubrificante para o motor. A série agora chamada A0 do 190 foi muito importante para o desenvolvimento da primeira série de produção do avião. Muitas modificações foram feitas ao longo dos primeiros meses nos protótipos, o que refletia demais na produção das novas aeronaves. Ainda antes de entrar em produção final, alguns protótipos experimentaram uma versão mais potente do motor BMW, o 801D, que gerava 1.700 cavalos. Conforme os períodos de teste iam se encerrando, os aviões perdiam sua pintura RLM-02 e ganhavam suas primeiras camuflagens já para entrar em serviço. Os aviões da pré-série voavam em um esquadrão chamado Eistele, que foi formado próximo a Hechlin, base da Luftwaffe, onde eles testavam as novas aeronaves. O intuito desse esquadrão era gerar experiências de combate real e a cartilha de voo do avião, para quando esse fosse de fato entregue aos primeiros esquadrões de combate. Foi selecionado para operar esses aviões pilotos experientes juntamente com suas equipes de solo, alguns vindo das bases da Luftwaffe instaladas na Bélgica, principalmente do JG-26, um esquadrão alemão que se destacava muito dentro do combate na França e na Batalha da Inglaterra. Em março de 1941, esse primeiro esquadrão de 190 estava formado, equipando todas as versões de pré-série do 190, juntamente com as primeiras unidades entregues da versão de produção em série
conhecidas como FW-190A1. Começava assim a história de guerra da Águia da Luftwaffe. Os seus problemas mais característicos ainda não estavam completamente sanados. Mesmo com as modificações implementadas na série A0 e levadas para a série A1, o avião ainda tinha problemas crônicos de superaquecimento. E nas primeiras missões reais do avião, outro problema começou a surgir, que também seria um inconveniente na história do FW-190. Os motores BMW 801 estavam operando com muita dificuldade em grandes altitudes. O avião desempenhava de forma excelente em baixas e médias altitudes, mas em grandes altitudes o avião perdia muita potência e sofria ainda mais com o superaquecimento, contrariando algumas especificações que a BMW havia prometido. Isso ligou uma luz de alerta na Luftwaffe, pois era cada vez mais evidente a ameaça de grandes bombardeiros vindo da Inglaterra e a chegada dos primeiros bombardeiros americanos. O FW-190, que seria o equipamento ideal para combater esses grandes vasos voadores de guerra, tinha uma enorme dificuldade de voar na mesma velocidade e na mesma altitude que os grandes bombardeiros, esses quando estavam em seus voos de translado, cabendo aos 190 somente atacar numa espécie de emboscada, quando esses já estavam em baixas altitudes para soltar as suas bombas. Uma estratégia de caça não muito nobre, que deixava envergonhados os pilotos de 190, assim como os engenheiros da Focke-Wulf. A BMW prometia resolver esse problema muito em breve. As versões do 801 que estavam por vir seriam capazes de cumprir com a tarefa de colocar o avião na altitude e velocidade dos grandes bombardeiros. Mesmo com o avião falhando em alguns aspectos, o desempenho dos primeiros 190 agradavam os pilotos, principalmente em combates contra outros caças. O 190 foi o primeiro avião alemão que conseguiu taxas de manobras semelhantes ao inglês Spitfire. Esse que ainda manobrava um pouco melhor, mas não tinha a mesma potência nem a mesma velocidade que o 190. E ainda havia o fato do 190 ser muito bem armado, algo que passava um pouco mais de confiança aos pilotos alemães. Após a compra dos 40 aviões iniciais, a Luftwaffe assinalou positivamente para começar a produção do 190. A princípio, eles não falaram em números. Já que havia uma guerra declarada em andamento, a Luftwaffe daria à Focke-Wulf o mesmo tratamento que estava dando à BFV. Ou seja, compraria absolutamente tudo que eles conseguissem produzir. Estruturalmente falando, a Focke-Wulf era uma empresa de médio porte. Os 40 primeiros aviões, assim como foram os 13 primeiros protótipos, foram produzidos manualmente em um hangar em Bremen. Para a produção em série, era preciso uma estrutura melhor e menos artesanal. Foi entregue ao líder do projeto, Kurt Tank, dinheiro e autoridade para a criação de um consórcio de produção, que envolvia não somente as oficinas da Focke-Wulf e as fábricas da BMW, mas como foi acionado outras empresas aeronáuticas disponíveis na época, como o caso da Arado, da empresa conhecida como Ago, e mais tarde a Fissler, fariam peças e montagens de Focke-Wulf 190, caracterizando outra modernidade do projeto, que seria explorado também em outros aviões durante e depois da Segunda Guerra, a produção descentralizada. O mesmo avião era produzido em locais diferentes por empresas diferentes, mas seguindo as normas rígidas e saindo rigorosamente semelhantes uns aos outros. Graças a esse cheque em branco recebido da Luftwaffe, o 190 estava autorizado a pertencer a um programa de constantes melhorias. Ou seja, mesmo antes da finalização do 191, já havia engenheiros elaborando as versões posteriores do avião. Estava criado na Alemanha o tão aguardado antagonista do Bf-109. Willy Messerschmitt não possuía mais o monopólio da aviação de caça. Mas quanto o 190 ameaçou a história do Bf-109? E o quão eficiente o 109 foi e quantas promessas ele cumpriu ao longo de sua história? Isso nós vamos saber nos próximos capítulos do Chiquito in Action, quando falaremos das primeiras séries de produção do Focke-Wulf 190 e os primeiros anos de combate, do talvez mais letal avião produzido pela Luftwaffe. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Esse vídeo aqui está acabando. Em breve a gente volta com a continuação desse Chiquito in Action. E aí, você gostou? Não esquece de deixar o like,
Seu like é muito importante. Preciso do seu like para saber se eu vou fazer as continuações desse vídeo aqui. Fica de olho nas nossas lives e também quero agradecer muito especialmente aos padrinhos do canal, que são os padrinhos que pediram esse Chiquito in Action. É para eles que eu estou fazendo. Muito obrigado, padrinhos, madrinhas e membros do canal. Vem ser um padrinho você também. Acesse aí o apoia.se/blog do Chiquito ou clique aí no botãozinho Seja Membro. Encerrado esse vídeo por aqui, agradeço a audiência de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo Chiquito in Action. Um beijo, YouTube. Fui!